Meu nome é Esdras, mas a galera do país com quem trabalho, que são os adolescentes da UPA de 12 a 18 anos, onde a gente já tem trabalhado há 5 anos com a Secretaria Nacional dos Adolescentes, eles me chamam de Heavy Teen, Teen de Teenager e tal. Então eles me deram esse nome, Heavy Teen, pegou e a gente está trabalhando com isso sem problema nenhum, tá bom? Já estou pastor da Igreja Presbiteriana há 15 anos, vai completar esse ano, agora 15 anos servindo ao chamado do Senhor através desse ministério na Igreja Presbiteriana do Brasil. Trabalho com adolescentes já há 22 anos, mesmo antes de ser pastor, eu já era apaixonado pelo trabalho com os adolescentes. Já antes mesmo de ir para o seminário, a gente desenvolvia esse trabalho lá no estado do Tocantins. Não sou de lá, estou lá. Sou do estado de Goiás, mas como vocês já perceberam, meu pai missionário andando de um lado para o outro, nos levou para o Acre, nasci no estado de Goiás, ele já era missionário, fomos para o estado do Acre pela Junta de Missões Nacionais, lá ele plantou alguns campos, depois ele veio para o Tocantins, a pedido, depois da divisão do estado, pela Junta de Missões Nacionais da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso que a gente acaba rodando o país assim. Meu sotaque, não sei, já misturou tanto. Não sei que tipo de sotaque eu tenho. Minha mãe é mineira, meu pai é goiano, fui criado no Acre, moro no Tocantins, morei no estado de Goiás e agora andando esse país aí para todo lado através do trabalho com os adolescentes. Então a gente perde o sotaque, perde bastante, mistura com tudo, né? Conheço um pouco da história do presbiterianismo aqui no Distrito Federal, pouquinho apenas, mas algo que já me dá expectativa e esperança sobre o que nós vamos falar hoje, que é a continuação daquilo que a gente começou ontem. Quem estava conosco ontem, sobre o que nós falamos? Quer ganhar um brinde? Justo, uma nova identidade em Cristo, certo? Essa nova identidade em Cristo pode ser baseada numa pergunta que nós podemos fazer e buscar respostas, e tanto faz você que tem 12, 14 anos, como aqueles que têm 10, 12... 10, 12 anos, a gente consegue encontrar essas respostas porque elas estão diante de nós, estão nesse livro que é o manual da nossa existência humana, a Bíblia. Eu o considero como um manual da existência humana. Aprendi um dia a respeito disso, a falar dessa forma, a crer dessa forma, e gostaria que você abrisse sua Bíblia mais uma vez, só para a gente fazer aquela pergunta e depois caminhar no outro texto, tá bom? Ontem nós lemos que texto? Gênesis 1, 26, o texto que nós lemos ontem. Só aquela primeira parte. Sem ler, o que diz o texto lá? Já imaginou viver uma vida inteira aqui, nascendo, crescendo, ficando bobo, casando, reproduzindo e morrendo? Só num ciclo sem... Ficando bobo é o namorar. Entendeu? É o namorar. Ficando bobo e depois casando. Isso é sério, isso é importante. Depois reproduzindo e morrendo. É uma vida sem muito significado, uma vida cíclica sem muito significado. E tem gente, infelizmente, que passa uma vida toda nessa terra sem saber a razão pelo qual foi criado. E nós somos criados com propósitos excelentes, benditos, muito bem planejados por Deus para esse propósito. Sempre para a glória dele, segundo a pergunta do breve catecismo, a primeira delas, né, que fala: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, como é que eu posso glorificar a Deus? Ontem nós resumimos encontrando uma resposta. Qual foi a resposta? Como é que eu glorifico a Deus? Através desse verso que acabamos de ler. Se eu prometer o boné lá da lojinha, da UPA, alguém vai responder? Ou quem sabe aquele casaco de frio legal, com a melhor marca do mundo, em vez de Gap, UPA. E aí? Não captaram, mas vamos lá, vocês vão captar, presta atenção. Deus disse para quem? Porque está no plural, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O ser humano não havia sido criado ainda. Deus está conversando com quem? Deus Pai está conversando com quem nessa história aí? Está no plural. Oi? Por que você acredita que são os outros dois? É a Trindade. Só existiam os dois? Os três? Acha não, tem certeza. Era só eles. Continua crendo. É isso aí. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo coexistindo eternamente. Eles estão dialogando. E esse diálogo vai passar por uma incrível manifestação, a nossa existência, a gente chama isso de
perfeita harmonia. Eles já viviam em perfeita harmonia. Tanto é que estão dialogando entre si e nos revelam que esse diálogo era algo muito produtivo, até no sentido de ser crescente, porque eles estavam gerando vida a partir de um diálogo. Dentro desse diálogo há uma palavra chamada haja, uma palavra de poder, de autoridade, que fazia as coisas existirem. Havia uma harmonia tão grande entre eles que eles resolveram colocar isso também na criação, transmitir isso para a criação. Portanto, eles criaram uma criação não só antes de nós, mas o restante do universo, de uma forma tão harmoniosa e perfeita que a gente não consegue nem imaginar. Você consegue imaginar um lugar sem cardos e abrolhos, que são as pragas depois da queda? Tipo, aquele capim que nasce, ou as dificuldades que faz uma árvore não gerar um fruto bom na natureza. Você consegue imaginar um lugar perfeito assim? É difícil para a gente imaginar. É difícil para a gente imaginar até um ambiente de relacionamento perfeito como a nossa casa. A nossa casa deveria ser ou espelhar algo assim, mas dentro da nossa própria casa, com aqueles que a gente mais ama, a gente não vê tamanha perfeição e harmonia. Estou dizendo isso porque você pode amar muito a sua mãe, mas é aquela pessoa que você mais vai ferir. Você sabe disso. Com palavras, com pensamentos, com ações, a gente acaba ferindo aqueles que a gente ama. Então, para nós, é difícil pensar num lugar de perfeição, de plena perfeição. É complicado. A gente não consegue imaginar esses lugares assim. Mas eu quero ousar, junto com vocês, chamá-los a imaginar não só um ambiente de harmonia no relacionamento, mas um mundo criado em perfeição. Esse foi o primeiro mundo, antes do nosso afastamento, da nossa desobediência, da nossa rejeição da proposta inicial de Deus, antes de andarmos contrário àquilo que Deus tinha estabelecido. Havia muita perfeição. Nesse mesmo lugar que nós chamamos de planeta Terra. Aí como você pode conciliar isso com o que a gente tem hoje? Porque o que a gente tem hoje é uma sustentação para a não existência mais. E essa sustentação vem do alto, porque se dependesse de nós já havia destruição completa. Porque nós somos capazes de nos ferirmos e muito. Temos habilidades para usar os dons e talentos que Deus nos deu para fazer aquilo que é mal. E fazemos isso com uma facilidade medonha. E ontem nós descobrimos que se a gente não deixar a máscara cair, não tem como viver essa prática de glorificar a Deus de maneira intensa, verdadeira e poderosa na vida dos outros. Eu preciso reconhecer quem eu sou. A máscara precisa cair. Eu preciso reconhecer que eu sou mal. Ah, mas eu venho de uma família boa, eu sou uma pessoa legal, eu sou um cara legal, uma mina legal. É nada, você é muito mal. E está dentro de você esse poder de ser mal. Isso veio por causa da queda e da entrada da corrupção no mundo. Isso gera em nós imperfeições. Às vezes nós não colocamos todas elas para fora de uma vez só, porque existe ainda a manifestação soberana da graça de Deus que nos impede, em muitos momentos, de ir além daquilo que realmente conseguimos e podemos fazer de mal nessa terra. E eu estou falando isso olhando para crentes. Não estou falando isso pensando em alguém que não teme a Deus, porque esse também é controlado, mas ele nem pensa nessa graça, ele não quer saber dessa graça, ele quer viver, como o pastor usou uma palavra muito intensa e poderosa do nosso tempo, o hedonismo, a prática da autorrealização, do prazer, da satisfação em si. Ele quer se autorrealizar, então ele vai usar todos os recursos, talentos para o mal e faz isso muito bem. Deixe-me só explicar isso de uma maneira, usando e finalizando essa parte, para a gente começar em outro texto agora, com um exemplo. Como é que você acha que surge um violentador, um esquartejador, um estuprador? Como você acha que surge? Ele nasce assim de uma hora para outra? Claro que não. Ele não nasce assim de uma hora para outra. Ele vai aumentando o grau de aperfeiçoamento de execução do mal, até chegar no nível que nós, como seres humanos, diríamos assim: nossa, que absurdo! Isso não é humano, isso não é alguém real. Na verdade, ele é o que somos, só que ele aperfeiçoou o exercício do mal. E nós ainda somos resguardados muitas vezes, mas somos maus. Temos pensamentos maus, temos sentimentos maus, temos práticas maus. Só que o ser humano gosta de colocar níveis, né? Ele é nível top, eu ainda sou ali nível... Sou quase um cara legal. Uma mina legal. Nada é mal do mesmo jeito. Não importa se você já está matando alguém com as próprias mãos
Ou, se você está matando com os pensamentos de raiva, de ódio, você é mal do mesmo jeito. Mesmo jeito. Ok? Então, entenda isso em primeiro lugar, para depois a gente entender que precisa muito suplicar a graça maravilhosa de Deus revelada em Cristo Jesus para nos mudar. Essa identidade que nós nascemos com ela precisa ser mudada. E Ele pode fazer isso por nós. O que Ele fez lá na cruz, aquele sacrifício, toda a dor, todo o amor entregue por nós, isso revela oportunidades, mudanças, esperança, e uma nova criatura pode nascer através dele, por meio dele e para ele. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Agora vamos ver um outro texto. Esse texto está no Novo Testamento agora. O Velho Testamento fala do início da nossa existência, da nossa queda e de como Deus nos tem chamado para uma nova vida, uma nova identidade. Aí chega o Novo Testamento, é a concretização disso, vem Cristo e vai mostrar como essa nova vida se dá, o nascimento dele, as mudanças. Então abre lá em Efésios. Depois da ascensão de Cristo, Deus escolhe homens, e dentre eles alguns discípulos, apóstolos, para espalhar essa verdade. Surge Paulo começa a falar, chega a uma cidade chamada Éfeso, ele sai lá da Palestina, já está andando agora pelo mundo, subindo para o mundo conhecido. Esse evangelho está se espalhando, essa verdade a respeito de quem somos e para que fomos criados, começa a se espalhar, chega na cidade de Éfeso. Então Paulo vai trazer uma palavra direta para a cidade de Éfeso, para os crentes daquela cidade que estão ali congregados. Ele chama de Efésios, são os crentes de Éfeso, tá bom? Então, nós chegamos agora justamente nesse verso do capítulo 2, verso de número 19. Efésios capítulo 2, verso de número 19. E nós vamos olhar esse texto rapidamente para depois olharmos um outro, ok? O que diz lá? Vamos juntos? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Texto simples, tem palavras aí que a gente conhece. Talvez uma delas seja mais difícil, a gente não usa todo dia. Mas as outras a gente conhece. Paulo chega para a igreja, ele não está falando para incrédulo, aí ele está falando para crédulo. Para aqueles que já tomaram a decisão por Cristo, que já são nova criatura. Ele chega e diz assim, ó, ei, vocês, estão ligados? Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. São duas palavras que a gente conhece. Mas aí como é que eu concilio essa verdade com aquela canção que a gente canta? Hino de número 114. Acho que é esse. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales. Mas acabei de ler um texto que fala que eu não sou peregrino. Por que eu estou cantando uma canção que fala que eu estou peregrinando por sobre os montes, pelos vales e tal? Como é que eu concilio isso? É uma verdade antagônica? Tem uma contradição? Não, não tem. É claro que eu preciso saber para que ele está dizendo essas palavras e qual o contexto de ser peregrino. É claro que para essa terra eu sou peregrino, eu não sou morador dessa terra. Apesar de eu ter uma casa ali em Palmas, ter uma família estabelecida, mas do dia que eu nasci de novo em Cristo, eu aprendi uma lição e essa lição é válida para todos nós. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Nós temos uma nova cidade, nós temos uma moradia em outro lugar. Na verdade, nós estamos sendo preparados para essa nova realidade. A gente chama até isso de regeneração, mudança de vida, porque eu não posso chegar lá desse jeito como eu estou. Lá é um lugar tão legal, perfeito, cheio de harmonia, e eu não estou perfeitamente harmonizado. Deus está me regenerando no processo, fisicamente falando. Aqui é um test drive para o que a gente vai experimentar lá. De vez em quando a gente experimenta centelhas divinas dessa perfeição nas nossas relações. Vou dar um exemplo. Quando eu peguei a minha pequenininha de 4 anos no colo pela primeira vez, acabou de nascer, me deram lá nos braços, eu olhei e falei, uau, não fui eu, não sou capaz de sustentar essa história, essa vida, é bom demais, o coração salta, intensa alegria pula, e a gente olha e vê, é perfeição, é um ato de Deus, não sou eu. E a gente se alegra com aquilo, e a gente rejubila em Deus, e a gente levanta no coração palavras que exaltam, que enaltecem, porque eu sei que não sou eu que vou sustentar aquela história. É perfeito demais o significado dessa vida. Isso eu chamo de centelhas divinas. Você vai encontrar um pouco disso quando
passar no Enem, aquela satisfação plena que você não sabe de onde vem, que ele te invade, você sabe que não foi por você mesmo. Ah, mas eu me esforcei, batalhei, busquei, estudei e tal. Mas no final das contas, você sabe que todos os talentos que você tem não são seus, exclusivamente seus. Foram dados para você. Como é estranho perceber às vezes, e você já percebeu isso, que é difícil para alguém não fazer uma conta tão simples na cabeça como você faz. Já tentou chegar para alguém dar pai e pedir para ele fazer o mesmo cálculo? Aí você percebe a diferença. Ele tem uma dificuldade e você tem uma facilidade. Por que ele tem essa dificuldade e você tem essa facilidade? Você que merece? Você que conquistou? Você que tem? Não. Aí você começa a entender que tem alguém por trás de tudo isso, que está nos dando talentos, recursos, dons, para que a gente use isso para a glória dele. Ele dá conforme ele quer, para cada um de nós. E ele está no controle dessa história. É difícil entender por que ele dá daquela forma para uma pessoa e daquela forma para outra pessoa. Nós não temos respostas para tudo isso, mas ele está no controle. E eu quero acreditar que ele tem um plano muito bom para tudo isso. Até a gente chegar nesse lugar perfeito de harmonia, onde essas disfunções deixarão de existir no nosso tempo. Hoje ela existe porque o mundo está em queda. Nós vivemos uma situação de depravação, de corrupção, de degradação, mas um dia vai haver um pleno lugar perfeito. Por isso nós não somos estrangeiros e nem peregrinos para aquela localidade. Para essa nós somos. Aqui a gente ainda pode peregrinar, porque para essa localidade, aqui não é minha casa. Aqui eu sou um estrangeiro. Mesmo você tendo nascido aqui, nessa cidade, Taguatinga, não sei, talvez em Brasília, aqui você é estrangeiro. Quando a gente pensa na eternidade, quando a gente pensa no céu. Aí o texto continua dizendo, vocês não são estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadãos. Essa a gente já não usa muito. E o que é ser um concidadão? Me ajudem lá, vamos lá. Vamos fazer essa pergunta para os universitários aqui. Jovens presentes. O que é ser um concidadão? Eu já saí da faculdade. Pressão, Isabela. Sem pressão, sem pressão. Vamos lá. Quem nasce em Taguatinga é chamado de quê? Ok. Quem nasce no Brasil? Brasileiro. Quem nasce em Rubiataba? Realmente é pequena, a cidade é pequena. Rubiataba, no interior de Goiás. Mas quem nasce lá é rubiatabense. Né? Ou rubiatabano, eles gostam de usar as duas expressões. Isso é a nossa cidadania, ou a nossa naturalidade daquele local, certo? A gente aprende isso estudando, a gente aprende isso, ok? Mas quem nasce em Cristo é o quê? Essa é a sua cidadania, a sua concidadania. Cidadania, ter a mesma cidadania. Eu tenho a mesma cidadania daqueles que nascem em Cristo. Em outras palavras, todos aqueles que nascem em Cristo têm essa mesma cidadania, são chamados da mesma forma. Qual é o nome que se dá para quem nasce em Cristo? Segundo esse texto aí. Souza, Carvalho, Oliveira, Melo, são muitos os sobrenomes que existem nessa terra. E esse sobrenome fala da nossa naturalidade, da nossa concidadania com aqueles que são o nosso sangue, certo? E olha que nós valorizamos muito isso, não valorizamos? A gente fala assim, eu sou da família Santos, quero saber quem são os outros santos, né? Mas nós não estamos falando dos santos terreno, não. Nós estamos falando dos santos celestial. Porque quem nasce em Cristo, então não se alegre se o teu sobrenome é Santos terreno, não. Nós estamos falando que você nasceu em Cristo, você é agora chamado de santo. Sabe o que significa isso? Deixa eu pegar aqui o Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Feche os olhos, por favor, que eu vou fazer uma pergunta para o grupo aqui e eu não queria que você olhasse. Mas vocês podem responder com total sinceridade agora e o Guilherme não vai ouvir. Quem acha que ele é santo de verdade, levanta o braço aí. Pode abrir. Tá bom, Guilherme, pode abrir os olhos. Guilherme, você quer saber a boa resposta? Ou a má resposta? Eu quero saber a verdade. Aquela, ok. Você quer saber aquela que vai alegrar seu coração ou aquela que vai te entristecer? Pode escolher.
Tá bom. Aquela que vai te entristecer é o seguinte: ninguém acredita aqui que você é santo. Mas a gente acabou de ler um texto onde Deus diz... Você já passou pela pública profissão de fé e batismo? Visível. Visível, né? Agora, a invisível é aquela que queima o nosso coração, a presença do Espírito. Essa eu não posso medir, não tenho um medidor de espiritualidade aqui. Mas a visual, alguns de vocês perceberam quando ele foi à frente, foi batizado, se tornou membro da comunidade da fé. Ok, essa é a visível, certo? O dia que você passou pelo novo nascimento e batismo, sabe o que você se tornou? Segundo a palavra de Deus, você é concidadão dos santos, você é santo. Por que eles não estão acreditando? Essa é a notícia ruim. Por que eles não estão acreditando que você seja santo? Porque qual é a nossa ideia de santo aqui nesse mundo? Que não peca. O que mais? Perfeito. Ok, perfeito. O que mais? Se for olharmos para a ideia católica, apostólica, romana, tem mais uma informação que vocês não citaram. Faz milagre. Faz milagre. Aquele que faz milagre. Para nós, santo é aquele que faz milagre perfeito e não peca. Certo? Está na cultura brasileira, seja você cristão, católico, apostólico ou romano, ou seja você um católico que é universal, evangélico. Não da Igreja Universal, esquece. Vamos lá, o evangélico. A Igreja Universal nem é considerada por nós como sendo a igreja, né? Pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso está nos nossos ritos. Ela nem é considerada como igreja. Pela forma litúrgica, pela teologia, quer dizer, falta de teologia, tanta coisa então. Vamos lá. Mas vamos imaginar aqui. Agora, preste atenção. Paulo disse que quem nasce em Cristo é santo. Então, como é que eu vou ser santo nascendo em Cristo? Derrubando essas teorias que só nos dificultam entender o que é santo. Você já fez algum milagre? Transformou água em vinho? Talvez o único milagre que você seja capaz de fazer é fazer o coração das meninas. Olha, alguns amigos seus já estão entendendo que talvez fazer o coração das meninas doer, machucar, não? Brincadeiras à parte, Guilherme. Ser santo em Deus não é ser plenamente perfeito ainda. E não é ser plenamente miraculoso ainda. Aí vem uma teologia nossa aprendida ainda lá nos nossos concílios antigos. O concílio de Dort foi um concílio interessante. Ele criou muitos pensamentos e que de lá para cá a gente vem assumindo alguns deles como parte da nossa fé reformada, certo? Dentre eles, justamente esse que nós vamos compartilhar agora. Que quem discutiu primeiramente foi Calvino. Depois todo mundo dá teoria como se fosse dele, mas não foi ele, porque ele morreu e os seus defensores no concílio de Dort colocaram aquilo de forma estruturada depois. Mas tudo bem, então como seus defensores usavam os pensamentos dele, a gente pode dizer foi Calvino. Mas assim, não foi ele literalmente, tá bom? Então ele disse assim, e isso caminha intensamente no nosso meio reformado, que em Cristo nós já somos salvos, porém ainda não gozamos o pleno benefício de todo esse processo de salvação. Ele chama isso de já e ainda não. É uma parte da nossa teologia, difícil até de ser entendida. Como é que eu posso entender esse já e o ainda não? Tipo, você tem certeza de que em Cristo você é salvo? Já. Você usufrui da plena harmonia e perfeição agora, que essa salvação lhe produz? Ainda não. Você sabe que ainda não, porque sua carne é fraca, você tem tendências a fazer aquilo que não agrada a Deus, você continua pecando, mesmo salvo. Não deveria. A gente sabe disso, mas todos nós caminhamos nessa direção e Paulo nos alertou. Nós estamos vivendo entre o já e o ainda não, mas você é santo, porque Deus disse que você é santo. Você vai ser perfeito, porque Deus disse que está resolvendo esse problema em você. Está dando para entender? É o já e o ainda não. Então, quando as pessoas olham para nós, elas podem dizer assim, mas eu não consigo ver nele um santo. Mas ele já é, mas ainda não plenamente, porque Deus não mente. Ele mente?
Se Ele te prometeu que você vai ser perfeito, que sua vida vai exalar relações de harmonia e de pleno milagre, a gente chama isso de milagre, é a harmonia entre nós, entre a criação, entre o teu próximo, você não vai ser mais capaz de ferir alguém com palavras, você não vai ser capaz mais de degradar a própria natureza, isso é um ainda não que você está vivendo, mas Deus já prometeu, e Ele mente que isso não seja capaz de se realizar na sua vida? Claro que não. Então vai realizar, um dia você vai saber. Mas até lá, eu posso olhar para ela e, por exemplo, dizer assim, na faculdade, ela é uma santa. Vocês acreditam nisso? Eu quero que vocês acreditem nisso. Como é que eu posso olhar para ela e perceber uma santa? Porque em determinados momentos dessa caminhada dela entre o já e o ainda não, ela vai agir, e guarde isso aqui no seu coração, ela vai agir como uma filha de Deus, como você deveria agir como um filho de Deus. E quando a gente se parecer muito com Cristo, em determinados momentos da nossa caminhada, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, uau, é diferente. Sabe o que eles estão dizendo? É santo. Quando a gente se parecer como filho e filha de Deus. E as demais ações? Aí somos nós mesmos. Não somos muito parecidos como filhos de Deus. Ainda estamos naquele processo de regeneração. Muita coisa precisa ser mudada, a nossa identidade precisa ser mudada. Por essa nova identidade que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Quantos compreenderam até agora e podem dizer amém? Ainda tem alguns, falta alguns améns ainda, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá, os outros vão compreender também. Acabamos de ver então um texto que diz que nós agora somos família de Deus, somos santos, somos separados para Deus, deveríamos viver para a glória dele. Agora, de maneira prática, como eu vivo para a glória de Deus, como um santo, como um filho de Deus? Quais são os passos que eu devo dar? Mateus capítulo 22. Abre sua Bíblia lá rapidamente, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Esse é um texto que tem por título o grande mandamento. Muito bem. Quando isso aconteceu? Nós não vamos lê-lo todo não. Nós vamos apenas interpretá-lo, caminhar por ele. Como é que isso, esse texto aí? Cristo estava nessa terra, pisou a nossa terra, o nosso Senhor, o Criador do Universo, interviu na história, entrou na nossa história e veio para nos ensinar como viver para a glória de Deus. Em um determinado momento desse ensinamento, ele vai encontrar opositores terrenos. Como ele também encontrou aqui opositores espirituais. No início do seu ministério, a gente percebe ele indo para o deserto e lidando com opositores espirituais. Dentre eles, Satanás veio tentá-lo. E ele responde aos opositores espirituais como ele responde aos opositores terrenos, as criaturas, os outros exemplos da criatura. Então ele coloca duas criações aqui. Aquelas angelicais caídas e aquelas naturais também caídas, que somos nós, em queda, certo? Aí ele vai agora, aqui nesse texto, mostrar como responder àqueles que estão opostos a Deus, opostos em guerra contra Deus. Como é que ele responde? Usando sempre as Escrituras. O embate é entre fariseus e saduceus, humanos, como nós, parecidos a nós. Ele responde a esse embate com uma resposta que é oferecida ainda em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, essa resposta já tinha sido oferecida. Ele usa a Bíblia. Como ele respondeu a Satanás usando a Bíblia, ele vai responder aos seus opositores terrenos também usando a Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, a pergunta lá também é semelhante a essa aí de Mateus capítulo 22. Em Mateus capítulo 22, a pergunta era a seguinte: qual o grande mandamento da lei? Eles queriam aprender? Claro que não queriam aprender. Na verdade, era uma pergunta capciosa, com um sentido dúbio aí, já para tentar pegar, dar uma rasteira e derrubar Cristo. Coitados, tentando derrubar o Senhor onisciente, conhecedor de todas as coisas. Mas tentaram. A gente tem que levar em consideração que eles foram audaciosos. Pois é. Foram direto assim, tentando derrubá-lo com argumentações, né? Qual o grande mandamento na lei? E Cristo responde: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como
a ti mesmo. O que ele está ensinando? Deuteronômio capítulo 6. Já existia esse texto lá. Texto da lei, que nos dizia o seguinte, que toda a minha vida deve ser uma expressão máxima do amor para com Deus em primeiro lugar e o restante da criação, o próximo, aquele que se aproxima, e todos os outros elementos criados deveriam experimentar esse amor. Talvez a nossa dificuldade seja entender o significado de amor, mas a gente vai chegar lá ao final dessa lição, tá bom? Como é que eu posso amar a meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento? Ele está falando assim de forma integral, é todo o meu corpo. Corpo, alma, espírito de Deus que habita em mim. Como é que eu posso... Agora não vou entrar no mérito da questão, se você é dicotômico ou tricotômico, que é uma parte da teologia que depois o pastor Henrique vai trabalhar com vocês. Apenas trabalhar aqui um conceito que fala da essência e da integralidade desse amor no ser, em nós. Como eu posso viver a integridade desse amor com tudo que sou? Tudo que sou. Deus me deu corpo e alma. Tudo que sou. Como é que eu posso trabalhar essa integralidade? Uma palavra só para a gente descobrir como eu glorifico a Deus através dessa ação. Está aí nesse texto, nesse verso. E eu vou dar algumas dicas para que você acompanhe comigo. Pegando essas dicas, diga, é assim então, de maneira prática, que eu glorifico a Deus. Tá bom? Lembre que a palavra glorificação vem da raiz da palavra glória, como vimos ontem. E a palavra glória é muito mais do que uma fumaça na visão de Isaías, tá bom? Aquela foi uma visão da glória de Deus, uma fumaça que cobriu o trono e ele se sentiu temeroso por estar na presença de Deus, temeu, teve medo e ao mesmo tempo tremor, porque ele achava que seria consumido, porque estava diante do Deus Todo-Poderoso, que não tem uma expressão física, por isso que ele não conseguia ver, era algo bem místico, era uma visão. Mas tem gente dentro da igreja que acha que glória continua sendo assim. Está ali cultuando a Deus, está esperando a fumaça tomar conta da igreja, vir um anjo com a espada de fogo e dizer assim, filho meu. Glória é muito mais abrangente do que uma visão específica como Isaías teve. E a Bíblia relata, foi ele que teve. A glória de Deus, na verdade, se pudéssemos vê-la com os nossos olhos, nós seríamos consumidos. Moisés chegou a ver a sombra dessa glória. Entre uma frechazinha, pela parte de trás. E mesmo assim, olha o que aconteceu na história de Israel. Ele ficou tão resplandecente, que são visões metafóricas para nós, é claro, mas o povo não podia enxergá-lo, olhava para ele e ele resplandecia, porque ele viu a sombra, a parte de trás dessa glória. Imagina se ele tivesse contemplado Deus em toda a sua essência. Nenhum ser humano criado por Deus é capaz de sustentá-lo em sua visão como ele é. Nós seríamos consumidos por essa glória. Ela não é só poderosa, não é só resplandecente, não é só imanente e transcendente, ela é muito mais do que isso. E não haveriam palavras suficientes em nós para reduzir o significado de quem Deus é e de toda a sua glória. Mas Ele espera que a gente o glorifique, que a gente reconheça essa glória. E uma das formas de reconhecer essa glória, esse verso aí nos oferece, é uma prática. Como? Vou dizer como é que começou na história da humanidade. Adão, quando foi criado, já glorificava a Deus. Ele e Eva, antes da queda, glorificavam a Deus. Depois da queda, eles continuaram glorificando a Deus. Só que aí era necessário agora fazer um altar com pedras, matar um animal, derramar o sangue, fazer um sacrifício. Aquilo era oferecido, se a fumaça subisse em direção ao céu, era aceito e tal. O tempo passou, e eu estou pulando agora muito parte dessa história do Antigo Testamento. Eles levaram esse tipo de ação que glorifica a Deus para dentro de tendas. Andaram como nômades pelo deserto em algumas localidades e executavam essa ação dentro das tendas. Comunitariamente, eles faziam ao redor das tendas. Depois, passado o período das tendas, eles foram para dentro de um templo. O primeiro deles era o Templo de Salomão. Então o povo se reunia ao redor da cidade uma vez por ano, ou 3 vezes por ano, subiam à cidade e executavam essa ação que glorifica a Deus comunitariamente dentro do templo e fora do templo. Haviam sacrifícios ainda. O tempo passou, Cristo veio,
derruba o véu que separava e distanciava uma ação que acontecia dentro do Santos dos Santos, que era um local dentro do templo, para o restante da comunidade. E ele disse que agora veio trabalhar essa questão e essa ação dentro do nosso coração, lugar onde ele habita, e quer a execução dessa ação dentro de nós, através dos nossos recursos, dons, talentos, tudo que nós temos, nós podemos executar isso para a glória dele dentro de nós, com o nosso viver. E para fora de nós também é possível executar. Que ação é essa? Essa é a razão pela qual você nasceu. E quando a gente executa ela, a gente está glorificando a Deus. E aí? Já dei várias dicas. Que ação é essa? Cri, 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 cri. Gente, o Enem está chegando. A gente tem que se preparar. Nada a ver, né? Mas tem a ver com alguma coisa que faz a gente pensar sobre a motivação do meu viver, a razão da nossa história. E se eu dissesse para você que o nome dessa ação ou dessa prática se chama adoração? Como é que eu amo meu Deus de todo o meu corpo, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento? Eu nasci para adorá-lo com tudo que eu tenho. Talentos, dons, recursos. Mas por que a gente não consegue captar a adoração no primeiro momento? Porque a adoração, no nosso tempo, foi reduzida a um outro significado. Ela ficou reduzida a um único significado. Quando você pensa em adoração hoje, você pensa em quê? Música. Nós, gospel do nosso tempo, a geração gospel, ela fez o seguinte, ela reduziu a adoração à música. Também. Aí ela pegou e achou que dava para ganhar dinheiro com aquilo e colocou. E tudo que dá para ganhar dinheiro a gente acaba vendendo e acaba gostando e acaba usando por um tempo, por algumas gerações. Como foi a cruz de Cristo, né? Se ajuntados os pedaços da cruz de Cristo vendido na época, ainda no passado, século XVI, daria para a gente construir, quem sabe, uma cidade inteira de madeira. São os pedaços da cruz de Cristo que foram vendidos, né? Imaginários, né? Mas assim, o que a gente precisa entender é que hoje, nossa geração, ela destruiu, ou, não vou usar muito essa palavra destruir não, ela reduziu por demais. Porque perdermos o significado de adoração, a gente não perde, porque a palavra de Deus jamais passará. Agora, diminuir no nosso tempo, isso pode acontecer. Abafar o significado dela, infelizmente isso tem acontecido. Toda vez que a gente ouve alguma propaganda na televisão, um convite à adoração, está falando de música. A única exclusiva, um grande show de adoração ao nosso Deus, é música. Você consegue imaginar comigo? Eva na bateria, Adão na guitarra. Você consegue? Tenta imaginar aí. Eva na bateria, e Adão na guitarra tocando, lá de joelhos e... Consegue? Por que a gente não consegue? Não, pastor, você está forçando. Aquela outra realidade, outro tempo. Nem bateria, nem guitarra tinha ainda. Como é que a gente vai colocar essa realidade lá? Mas se é louvor ou música é adoração, por que a gente não consegue imaginar isso? Eles adoravam a Deus, não adoravam? Toda geração que antecedeu a nós também adorava a Deus. A adoração ela pode ser pessoal, como ela pode ser comunitária. Eu posso adorar a Deus sozinho, como eu devo adorar a Deus em comunidade. Com um grupo dos salvos, dos santos, como Guilherme. Todos os santos devem se reunir para adorar a Deus coletivamente. Mas isso não exime ou retira ele da responsabilidade de fazer isso individualmente. Ele precisa adorar a Deus. E o fato é que, olha a maravilhosa notícia que você tem que guardar no teu coração. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa saber tocar, você não precisa ter recursos para adorar, porque o que Deus já te deu é suficiente para adorá-lo. O meu problema e o seu problema na nossa geração é que se a gente reduz só para a música, eu vou ficar na dependência de quem pode cantar ou tocar. Para que a gente então diga assim, nossa, que coisa bonita, né? Porque em determinados momentos a gente chega na igreja e fala assim, para aquela igreja, essa igreja aqui tem uma adoração tão fraquinha, porque eles não têm um grupo bom que toca, porque eles não têm alguém que canta bem. Então a gente acha que ela é uma igreja fraquinha. Por quê? Nós reduzimos a adoração à música. Simples assim. Será que isso tem a ver que hoje em dia as pessoas valorizam tanto a emoção que
a emoção virou um deus, assim, do tempo atual. Tudo a ver. O pessoal só pensa na emoção, né, no que é bom. Mas aí quem não tem... Você tocou num ponto muito, muito interessante. A gente pode até adorá-lo com canção, porque é bom. Mas é até, e não somente. O problema nosso é que a gente reduziu ao somente. Eu posso até, mas tá tão complicado, sabe? Que todo mundo pensa que a adoração hoje é você chegar num templo, comunitariamente, levantar as mãos, fechar os olhos, sentir aquela fumaça entrando em você. Aí você tá adorando. Fumaça de... Voltei à visão de Isaías, né? Tá sendo tocado pela fumaça. Então você está adorando. A gente não enxerga isso nas Escrituras. Mas nós criamos um modelo que a gente acredita, no nosso tempo, no significado de adoração. É correto? Não, não é correto. Isso é danoso para nós. Isso não significa que eu não posso levantar os braços, não significa que eu posso fechar os olhos. Mas o problema é que a gente não reduziu demais o significado de adoração. Então, como é que eu posso entender a adoração? A adoração, ela passa por uma outra palavra, que tem muito a ver com aquilo que a gente não gosta e que Jesus Cristo exemplificou para nós. Obediência. Porque a adoração é toda a prática de submissão à vontade de Deus. Então, é obediência à sua voz. Quando eu obedeço à sua voz, ao manual da existência, do que Ele manda eu fazer, quando eu estou submisso, eu estou adorando. Deus falou para eu não mentir. Quando eu não estou mentindo, eu estou adorando. Deus falou para eu não ser um faccioso, um divisor de grupos. Então, quando eu me aproximo, ao invés de falar mal, eu unifico, eu estou adorando. Em vez de separar, dividir aqueles dois, aquela amizade acabar. Quando eu faço a separação, eu estou, na verdade, idolatrando o meu ego. Quando eu unifico, eu estou adorando. E é simples, quando eu minto, eu estou idolatrando ao meu ego. Quando eu não minto, eu estou adorando. E as práticas de obediência a Deus ensinam a gente a adoração. E eu não preciso de dinheiro, recurso, não preciso de nada. Os talentos que Deus me deu são suficientes para adorá-lo. Incrível isso. Não preciso ficar buscando outra coisa, porque Ele já me deu. Eu não preciso ser de alta classe social ou de baixa classe social. Onde eu estiver, eu posso adorar a Deus com o que tenho e com o que sou. Agora não, eu fico produzindo a metodologia. Tem que ter um templo muito bonito, grande, um mega templo que une milhares de pessoas, porque assim é a nossa adoração, adoração vívida, verdadeira, íntegra. Isso são reduções nossas, de um mecanismo humano que nos afasta do significado de adoração, ok? Deixa-me dizer para você como é que eu aprendi um pouco mais sobre isso no ano de 2006. Eu pastoreava uma igreja muito grande, ainda no interior do estado do Tocantins. Tinha 5 congregações, aquela igreja, mais de 600 membros na sede. E foi um desafio para mim, porque foi uma igreja de intervenção do presbitério. Eu fui para lá como interventor. Então você pode imaginar que eles não me queriam muito bem lá. O conselho foi dissolvido, precisava de ajuda, o pastor foi retirado para tratamento, estava doente e havia necessidade de um interventor. Eles me colocaram lá. A SAF daquela igreja, as meninas da igreja, resolveram me abraçar e me apoiar muito no primeiro momento quando lá cheguei. Porque eu era solteiro ainda naquela ocasião. Então elas marcaram 365 ocasiões para almoçar em casas diferentes. Tinha mais 600 membros, sobrava para o ano anterior, entendeu? Ou posterior. Então tinha lugar para estar, todo dia eu almoçava na casa de algum irmão da igreja. E jantava também, então essa parte é boa. Foi assim que eu ganhei esses quilinhos naquela época, entendeu? Eu era bem magrinho. Mas a igreja me abraçou com o que ela podia naquele momento, já que ela vivia outras relações difíceis de significado de ser igreja. Então, naquele exato momento de convivência com a igreja, assim, aconteceu algo extraordinário. Fui visitar uma senhora, viúva, 62 anos, bati na porta da casa dela de madeira, obrigado, querido. Bati na casa da porta dela de madeira e ela já estava me esperando, já estava na cozinha, mexendo as panelas no fogão. Uma casa simples, uma porteirinha de madeira na frente. Eu bati lá fora, não vou falar o nome dela aqui, gritei o nome dela e ela, pode entrar, pastor. Estava lá dentro, eu já entrei, a porta estava aberta, já abri a porta da casa dela e cheguei até a cozinha. Estávamos conversando, gastamos ali uns 15 minutos numa conversa, quando de repente a conversa para e eu não sei o que eu disse e eu também fiquei constrangido por não saber o que eu tinha feito. Eu vejo ela parada no fogão e lágrimas começaram a escorrer dos olhos.
Eu pensei, será que foi alguma coisa que eu falei que feriu? Eu não estou sabendo o que está acontecendo aqui. E eu fico parado, sem dizer mais palavras, e ela ali chorando. De repente ela enxuga as lágrimas, ela suspira e falou, pastor, o senhor canta comigo um hino? Não entendi nada. Eu canto, minha irmã, vamos. E ela puxou um hino e eu continuei junto com ela a cantar aquele hino logo atrás dela. Ela terminou de cantar, mas eu estava preocupado, porque o feijão, aquilo que eu mais gosto na alimentação, é o feijão, sabe? O feijão estava paradinho, eu pensei, vai queimar o feijão. E ela parada cantando e olhando o feijão, eu falei, vai queimar esse feijão aqui, dá uma mexidinha, torcendo para ela dar uma mexidinha ali, quase levo minha mão na mão dela para dar uma mexidinha, e estava ficando aquele cheiro do feijão gostoso subindo, eu pensei, vai queimar. Ela terminou o hino e falou, pastor, o senhor canta outra canção comigo? Aí eu falei, canta, minha irmã, mexe o feijão. E ela mexeu o feijão e a gente cantando aquela outra canção. Ela terminou de cantar e eu sem entender o que estava acontecendo. Só acompanhando o que estava acontecendo ali. Ela terminou, abriu a janelinha de madeira da casa dela. A casa da vizinha era quase colada na dela, não tinha muita distância. Só gritou, vizinha, já fez o feijão? Não. Então, pode deixar que eu tenho aqui para você. Eu fiz muito aqui para mim, para o pastor. Pegou parte daquele feijão e deu para a vizinha que estava do lado, veio, pegou na janela, olhou para mim e falou, pastor, você ora comigo? Eu falei, ore. E ela fechou os olhos e orou, e eu ouvi a oração dela. Ela terminou de orar, falou, há 15 anos eu buscava uma resposta em Deus. Desde o início da minha viuvez. E eu encontrei hoje. Não sei o que eu disse. Alguma coisa que foi dita naquela conversa veio de resposta ao coração do que ela buscava em Deus por meio de oração. E isso a satisfez. Ela estava feliz. Aí, de repente, ela olha para mim e fala assim, domingo que vem, isso era segunda-feira, domingo que vem, pastor, o senhor me deixa ir lá na frente e adorar a Deus, testemunhando o que Deus tem feito? Aí a ficha caiu. Falei, minha irmã, a gente já fez isso. A gente já adorou a Deus aqui, até comunitariamente. Você serviu ao próximo que estava ao lado, você louvou a Deus com gratidão no coração junto comigo, agradeceu por meio de oração. Você está adorando de muitas formas. Para quem esperar domingo que vem? Domingo que vem tudo bem, a senhora pode ir lá na frente testemunhar. Mas adorar a gente já está fazendo isso agora. Há muito tempo a gente está fazendo isso aqui. Porque na nossa cabeça a adoração tem a ver com o coletivo, ir à igreja, levantar as mãos, ter uma liturgia, uma prática. Isso também é adoração, mas a adoração transcende esses fatos experimentais ali, ou físicos, presenciais. Ele vai além disso. Agora imaginou? Você consegue imaginar o céu? Essa ideia minha, reduzida, de adoração, já existia no meu coração bem pequenininho, quando tinha ainda 7, 8 anos. Alguém perguntava para mim, e os professores de escola dominical faziam isso, e você quer ir para o céu? Eu falei, quero não. Por quê? Qual era a minha ideia de céu? Era aquela ideia que foi transparecida para nós desde pequenininho. Ficar de joelhos cantando a vida toda. Eu falei, quero não. Esse céu eu não quero não. Esse lugar aí de adoração, esse não é para mim não. Ficar de joelho o tempo todo louvando e cantando, quero não. Porque na nossa mente, céu é um lugar assim, reduzido de significado para nós nessa terra. A gente fala até que é bom, mas não imagina o tanto que é bom. Por isso que eu levei vocês a pensarem sobre um pouco desse lugar de perfeição. Porque nós vivemos treinando aqui nessa terra para a adoração eterna do nosso Deus. Um dos motivos pelos quais você e eu nascemos, pelos quais nós nascemos, foi justamente esse, para adorá-lo. Agora eu vou radicalizar. Quer ver? Aproveitar os papais e mamães que estão aqui ouvindo, vocês podem tampar os ouvidos aí. O que eu vou falar agora é para os nossos adolescentes e eles entendem nessa linguagem também. Os jovens também vão entender. Imagine comigo, Guilherme. Papai, obediente a Deus, mamãe, submissa e obediente a Deus, os dois entrando no quarto da sua casa. Imagine comigo. Eles vão namorar. Você quer continuar imaginando isso comigo? Não. Mas tu crê que eles se amam. Então creia que eles namoram. Ok? Por que a gente não gosta de falar muito nisso? Se o teu pai não está traindo a sua mãe, se sua mãe não está traindo o seu pai, se eles estão cumprindo com o mandamento bíblico, sabe o que eles estão fazendo ali dentro? Adoração. Nós somos criados para adoração. E quando a gente vive essa prática de obediência e submissão a Deus, até nesses casos mais esdrúxulos que eu estou compartilhando agora, é um processo de adoração.
Ajudar alguém é adoração. Estender a mão para aquele que está necessitado é adoração. Não fique imaginando adoração só como louvor. Louvar também é adoração. Mas eu não posso restringir. Então, ao sair daqui hoje, vocês vão para casa. Sua mãe chega lá e fala assim, ó, querido, tudo bem, hoje é domingo, a gente está num dia muito especial, mas amanhã, bem cedo, vai ser o seu dia, tá? Você dá aquela arrumação na casa para nós, aí você fala assim, mamãe, tô pronto. É adoração. O nome disso. Submissão, obediência, entender e viver essas práticas de submissão a Deus em todos os níveis, não só nesses, em todos os níveis. Isso é adoração. Ok? Isso é adoração individual. E coletiva? Aí eu tenho que reunir, eu não preciso especificar a forma porque Deus já mostrou como coletivamente devemos fazer. Ele colocou até uma ordem. Contrição, louvor, contrição. Isaías capítulo 6, está descrita a ordem de como ele quer que coletivamente a gente pratique essa adoração. Então não adianta eu chegar trazendo para o culto elementos novos porque Deus não quer. Ele já disse o que ele quer que seja praticado no culto. Coletivamente já tem a forma. Individualmente ela pode variar, mas coletivamente já tem as formas estabelecidas por Deus. Não precisamos usar a criatividade para colocar novas coisas. Que Deus já colocou o que Ele quer, tá bom? Tanto no Antigo Testamento, citei Isaías 6, como no Novo Testamento. Também Paulo vai discorrer uma série de listas assim de como o culto ao Senhor deveria ser vivenciado. Um dos melhores grupos que exemplificou isso para nós ao longo da história da igreja, a gente olhar agora para a história da igreja, é os movimentos puritanos. Eles realmente, apesar de eu ter algumas críticas ao novo movimento da atualidade, mas aos do passado, eu preciso valorizar algumas práticas. Eles foram bem metódicos em especificar aquilo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como Deus quer ser adorado coletivamente. Eles falam isso do século XVI, não tanto, porque ainda não existiu ainda, mas século XVIII a gente percebe a intensidade dessas práticas escritas para nós até o século, finalzinho do início do século XIX. A gente percebe isso sendo escrito de muitas literaturas, tem muita coisa escrita para a gente acompanhar aí. São homens piedosos, mulheres que aprenderam com Deus e que transmitiram essas verdades até nós, tá bom? Passadas essas histórias, a gente aprende com um novo momento agora. Como eu, individualmente, posso glorificar a Deus. Uma das práticas é a adoração. E a outra está no verso seguinte. Eu sei que o nosso tempo já foi, né, Revi? Que horas nós temos agora? Agora são 10, isso aqui já foi. Nosso tempo já foi embora, mas eu quero só citar para você uma das outras formas de você glorificar a Deus, que está no verso seguinte, que é a resposta que Jesus Cristo dá aos fariseus e saduceus. Ele fala, amar ao próximo como assim? Como é que eu posso amar ao próximo como a si mesmo? É uma outra palavra, uma outra ação. Vou só dar um exemplo físico. Vem cá, Guilherme. Você vai ser pego para Judas. Escolhe alguém aqui no nosso meio. Menina. É. Menina. Luciana. Vem cá, Luciana. Ela não queria pagar mico, mas já que você fez... Fica aqui, exatamente aqui, Guilherme. Você aqui, Luciana, por favor. Vocês se conhecem há algum tempo já, certo? Então o que eu vou dizer aqui é só um exemplo. Não estou dizendo que isso está acontecendo entre vocês. Tá bom? Se acontecer, não sou culpado. Mas vamos lá, é só um exemplo para a gente entender como amar ao próximo como a si mesmo. Vamos imaginar, vou dar um exemplo de contexto rural. Eu vim de um contexto mais simples, do contexto rural. Hoje estou nas cidades grandes, mas os exemplos que eu trago geralmente são do contexto rural. Mas vamos imaginar, tenta visualizar isso. Vocês moram na mesma cidade, estudam em colégios diferentes. É o exemplo que eu estou dando, certo? Então, sua aula acaba às 11h30, a dela meio-dia. Você sai do seu colégio, pega a sua bicicletinha, pedala, corre até o colégio dela, coloca ela na garupa para levar ela para casa, para ela não andar a pé. Os seus amigos diriam o quê se eles ouvissem você fazendo isso? O que eles diriam? No mínimo. No mínimo, pode até ser que não com palavras, mas eles falariam... Ali tem coisa. Não fariam isso? Você não acredita que eles fariam isso? Beleza. Ok, agora não é data importante, não é aniversário, não é Natal, não é nem Dia dos Finados, entendeu? Não é data importante nenhuma. Aí ele chega lá, com o básico, flores, chocolate, urso de pelúcia, iPhone X, o básico. Hashtag fica a dica. Aí ele chega com o básico. O que seus amigos diriam se vissem você fazendo isso? Lembra que não é data? No mínimo isso. Aí tem coisa.
Aí vocês marcaram para ir num encontro regional nosso, sabe? Vocês ficaram sabendo do REUPA, que reúne aí Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. Fica a dica. Ó, o ano que vem, aí vocês marcaram, se programaram. O líder da caravana aqui da igreja, pastor Henrique Duda, já organizou o ônibus, a galera já está indo junto com ele. Ou ele ou o outro líder dos adolescentes está se organizando para que vocês participem desse evento, seja onde for, aqui no estado ou em outro estado. De repente, chega o dia. No dia da viagem, tudo pago, ela amanhece extremamente doente e vai para o hospital. Aí você chega para o líder da caravana e fala assim, pastor, eu não vou não, tá? Eu sei que ela está doente, sei que ela tem pai e mãe, está lá no hospital, mas eu vou ficar rodeando ali, se precisar, estou por aqui. O que os amigos diriam a respeito disso? O que é isso que está acontecendo aqui, nesse exemplo que eu acabei de dar? Pode sentar lá. O que está acontecendo aqui? Me digam. O que aconteceu aqui? Vocês não seriam capazes de dizer assim, ele está gostando dela? Ele está amando ela, no mínimo? Nós chamamos isso de amor, certo? O que ele fez? Amou. Cuidou, serviu, mas a palavra máxima para amor, seja no modelo ágape, eros ou filéu, que é descrito na Bíblia, que é o físico, eros, filéu, que é fraternal, o ágape, que é aquele amor maior, que vem do alto, sacrificial. Qualquer um deles explicam uma ação, que é o significado de amor para nós. E Deus disse, Ele é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, que palavra é essa? E eu vou lhe relembrar, porque o nosso tempo reduziu o significado de amor. Por isso que a gente não sabe o que é amar ao próximo. A gente imagina qualquer coisa, menos isso. O que é amar? Amar é servir. E a Bíblia traz isso em abundância, de Gênesis a Apocalipse. O significado de amor é uma ação, é serviço. Ele serviu ela com sua força física, pedalando, e você imaginou que era amor. Ele serviu com os seus recursos, quando deu presentes. Ele serviu com seu tempo, sua entrega, quando necessário era. E a gente chama isso de amor. Mas é serviço. É serviço. Ele está usando tudo que ele tem, recursos naturais, físicos, morais, éticos, para poder servir. E a gente chama isso de amor. Deus em Cristo Jesus não olhou para nós lá de cima e falou assim, e aí galera, eu amo vocês. Ele entrou na nossa história. Ele nos serviu com palavras, com ações, com até a última gota de sangue. E aí a gente entendeu o que era amor. Porque ele serviu. E a gente olha para a cruz e fala, uau, que amor! Porque isso é serviço, é entrega. Aí quando você namora, a gente é desse jeito, serve demais. Depois que casa, um senta no sofá, o outro senta na cama, e um fica esperando o outro a servir e vai dizer assim, ele não me ama mais. Claro que não ama, não está servindo. Começa a servir de novo para você ver a intensidade desse amor. Eu faço isso com casais o tempo todo, quando a gente senta para aconselhamento. Casais jovens geralmente me procuram, os mais velhos não. Mas os mais jovens geralmente me procuram. E a gente senta e começa a conversar com eles. E geralmente ele fala assim, ela não me ama mais, pastor. Eu olho geralmente para ele e pergunto, quando foi que você parou de servir? Porque amar não é um feeling, uma sensação. Isso aí foi Camões, isso aí foi Spielberg que nos ensinou. Agora, através dos filmes e de tantas outras coisas. Mas amar, olhando para as Escrituras, é servir. Começa a servir. Para você ver como é que aquela intensidade volta a fluir. Amar é servir. Entenda isso. Se eu não vivo para servir, então eu nem sirvo para viver. Porque eu não sei o que é amar. E eu fui criado para amar. Amar ao próximo. Em primeiro lugar a Deus e depois o próximo. Deu para entender de forma prática? Então quando a sua mãe te pede, organiza a casa para nós, e você a ama servindo, porque isso é amor, você está dando prova de que você ama sem palavras. Incondicionalmente. Você está amando. Precisamos mais disso. A nossa geração tem fugido disso. Porque amor para nós hoje, sabe qual é a redução? Sexo. Tem até programa de televisão, amor e sexo. Amor virou sexo na nossa geração. Prova que me ama. Fica comigo.
A gente está demonstrando ou reduzindo amor a sexo. A nossa geração, mais uma forma hedonista. Eu tenho que sentir, eu tenho que desejar, eu tenho que experimentar, então eu vou dizer que te amo. Não. Amor não é sentimento. Amor é entrega, é serviço. Biblicamente falando. Agora, se você não quiser entender, isso é outra história. Mas eu deixo o recado, né? Hashtag fica a dica, porque olhando para o Manual das Escrituras Sagradas, o Manual da Existência Humana, amor é serviço. Guarda isso no coração. Quantos concordam com essa verdade e podem dizer amém?